que o teu Espírito Santo venha fluir no meio da tua igreja, usando o teu filho, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos, podeis assentar. Estamos alegres por estarmos reunidos mais uma vez na presença de Deus. Como é bom estar nessa casa de oração, rendendo glórias e louvores ao nome daquele que é digno. Como foi maravilhoso esse momento de adoração. Agradecemos a Deus por todos aqueles que compõem o Ministério de Louvor, pela dedicação, pelo empenho, pela busca ao Senhor. Sabemos que é Ele quem faz essa obra através dos seus filhos e de vidas que se disponibilizam para uma vida de santificação, de renúncia e de busca. E nós sentimos isso no momento do louvor e recebemos e já fomos ministrados pela parte de Deus. E nesse momento nós iremos trazer mais uma porção da palavra do Senhor. Como os amados sabem, nós estamos em uma temática geral neste ano falando sobre a Trindade. E nós já iniciamos o primeiro quadrimestre falando sobre os atributos de Deus. Iniciamos então este segundo quadrimestre falando sobre o Eu Sou, o Filho de Deus, o Deus encarnado, Jesus Cristo de Nazaré. E hoje nós iremos tratar sobre a temática a inculpabilidade ou impecabilidade de Jesus. E para isso gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3. E nós iremos então ler uma porção da palavra de Deus, a partir do momento que nós fomos expondo cada um dos pontos, dado a passagem que é um pouco extensa. Nós iremos então refletir nessa noite, do capítulo 3, versículo 13, até o capítulo 4, versículo 11. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao capítulo 4, versículo 11. Mas por hora deixe a sua Bíblia aberta e esteja atento àquilo que Deus vai falar ao seu coração, para o louvor da glória dEle. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela vem apontando para a obra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos muito bem, um texto muito conhecido, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus, ele, a partir do momento da queda, ele aponta para a redenção, para o filho da mulher, que iria ferir a cabeça da serpente. Em Romanos capítulo 16 está escrito que o Senhor Jesus, ele iria esmagar a cabeça da serpente. Quando nós olhamos no mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 3, agora no versículo 21, o Senhor, ele materializa esta promessa já ali, de uma forma, de uma analogia, de uma prática em sacrificar um animal e vestir Adão e Eva, porque eles estavam agora nus e percebiam a sua condição diante de Deus, agora distante do relacionamento, quebrado por causa do pecado. Então nós vemos Deus apontando através dos profetas, dos salmos, para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor prometendo e o Senhor cumprindo. O Senhor Jesus então se manifesta. E nós conhecemos muito bem o texto sagrado. Os evangelhos vão narrar a respeito da concepção, em que pelo Espírito Santo, aquela jovem chamada Maria vai então conceber. Não de uma relação com José, mas sim pelo Espírito Santo, uma operação milagrosa em que não há esta contaminação, de forma que há dentro da teologia a compreensão da união hipostática. Isso significa dizer que o Senhor Jesus, sendo Deus, tornando-se matéria, ele não deixou os seus atributos divinos. Ele era 100% Deus e 100% homem. As duas naturezas do Senhor Jesus permaneciam enquanto ele estava aqui nesta terra. E nós observamos que, mediante ao texto de Filipenses, capítulo 2, surgiu então uma heresia que se chamava kenosis. A doutrina da kenosis afirmava que, dada a humilhação do Senhor Jesus Cristo, ele se esvaziando e assumindo a forma de homem, ele teria então deixado de ter alguns dos seus atributos divinos.
o concílio da Calcedônia, em 451 depois de Cristo, então veio derrubar e trazer esta elucidação, essa explicação a respeito da dupla natureza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus, ele caminhou nesta terra e venceu todas as lutas, as provações, as dificuldades, enquanto homem, como eu e você. Ele tinha à sua disposição todo o poder, todo o seu esplendor, toda a glória que lhe pertencia desde a eternidade, porém ele não fez uso de nenhum dos seus atributos gloriosos, miraculosos, no sentido de quando ele poderia, muitas vezes ele não fez uso. Por exemplo, nós vemos o Senhor Jesus se cansando, vemos o Senhor Jesus tendo sede, tendo fome, nós vemos o Senhor Jesus necessitando se ausentar, descansar. Vemos o Senhor Jesus tendo ações como um ser humano, porém não com inclinações pecaminosas, porque está escrito no Evangelho de Lucas que o ente que Maria iria receber era um ente santo. Então o Senhor Jesus, obviamente, sendo Deus, ele além de não ter a contaminação pela concepção entre um homem e uma mulher, ele era Deus e um ser santo. Então todas as suas ações e reações eram isentas de pecados, de motivações pecaminosas, e obviamente ele nunca pecou. Quando nós olhamos para o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, está escrito que nós não temos um sumo sacerdote, que não possa se compadecer de mim, de você. Dê um glória a Deus. Porque assim como nós, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem cometer pecado algum. O texto então se segue, parafraseando, vai afirmar: por isso, adentremos na presença dele confiadamente, com a convicção de que nós receberemos da parte do Senhor o escape, a resposta, o livramento no tempo certo. Então o Senhor Jesus, ele venceu e ele passou nesta terra como eu e você. Claro, isento do pecado, mas ele caminhou nesta terra e venceu as suas muitas lutas e dificuldades sem cometer pecado algum. E era necessário que isto acontecesse. Era necessário que alguém perfeito viesse, e apenas o Senhor Jesus era perfeito o suficiente para nos redimir da nossa condição espiritual. A condição de queda e de afastamento. Logo, quando João Batista o contempla se aproximando, no latim ele vai afirmar: Agnus Dei, eis o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Este Senhor Jesus, o qual nós nos reunimos para adorar e para exaltar nesta noite, ele venceu as coisas, as tentações, os pecados, as lutas, por amor à sua igreja, da antiga aliança e da nova. Jesus, ele venceu, e em Romanos 8 vai nos afirmar que por causa dele nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. É sobre este Jesus que nós iremos então refletir. A impecabilidade do Senhor Jesus Cristo, a impossibilidade do nosso Salvador ter cometido qualquer pecado, qualquer dolo, a impossibilidade de Jesus ter vencido com qualquer outro aspecto que não a dependência do Pai. Vencendo essas dificuldades para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite. Vencendo as lutas e as provações, vencendo o pecado, vencendo a morte, para que nós nos achegássemos reconciliados ao Pai através da obra de Jesus Cristo. Então nós estamos aqui porque, primeiramente, ele sim, ele se humilhou. Ele deixou o seu esplendor de glória e todos os seres angelicais que o adoravam no céu, todo o poder e o amor que ele desfrutava com Deus Pai e com Deus Espírito Santo, para se humilhar. E essa humilhação, como já ensinado a Igreja de Cristo, se dá não apenas pelo fato dele deixar o seu esplendor de glória, mas ele se dá pelo fato de somar a natureza humana à sua natureza divina, e que, portanto, ele vem até essa terra por amor às nossas vidas. E nós então iremos separar este texto que nós fizemos menção em apenas dois grandes pontos.
O primeiro ponto que nós iremos destacar é que o Senhor Jesus, ele se identificou com o pecador. Ele se identifica com a humanidade. Ele entra neste mundo, ele pisa nessa terra, ele lida com as mesmas circunstâncias que eu e que você. E o segundo ponto, a partir do capítulo 4, nós vamos ver este mesmo Senhor Jesus Cristo, ele vencendo as tentações, vencendo o pecado pela palavra de Deus. Então vamos começar trazendo aqui alguns pontos para aplicação à nossa vida. E nós iremos ler o texto todo do capítulo 3, versículo 13 ao versículo 17, e trazer as respectivas aplicações às nossas vidas. A palavra do Senhor então afirma o seguinte: por esse tempo, Jesus foi a Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Primeiro aspecto que eu quero destacar nesta passagem é que o Senhor Jesus, ele se identifica com a humanidade, mas o texto nos deixa claro que em determinado tempo, este acontecimento se realizou. Em determinado tempo, o Senhor Jesus chegou até João Batista para ser batizado. A Bíblia vai afirmar na carta aos Gálatas que na plenitude dos tempos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se manifestou. Agora, lembremos-nos do contexto e do período em que Jesus apresentou-se naquele tempo. Durante 30 anos, ele aguardou silenciosamente. Durante 30 anos, o nosso Salvador estava vivendo nesta terra, contemplando as mazelas, vivenciando com pecadores, com pessoas como eu e você, sendo Deus e suportando todo aquele desgaste por ver, mas ainda por não ser o tempo, ele ainda não havia se manifestado. Então, Jesus estava aguardando. Conhecemos bem a passagem quando vai afirmar que aproximadamente aos 12 anos, ele apresentou-se, foi conduzido com os seus pais, e ali no tabernáculo, no templo, ele estava ensinando aos doutores da lei. Mas ponto, é a única aparição do Senhor Jesus Cristo antes desse momento. Logo, este momento marca o início do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta ocasião que nós acabamos de ler, é a ocasião em que Jesus, ele no determinado tempo, por este tempo, Jesus, ele vai até a Galileia, sai da Galileia e vai para o rio Jordão encontrar-se com João Batista, o seu primo, para que algo lhe acontecesse. Para quê? Para que ele cumprisse toda a justiça. No tempo determinado, então ele veio. No tempo determinado, ele estava iniciando o seu ministério. No tempo determinado, a obra, a promessa de Deus estava se iniciando e concretizando no tempo determinado. Ele então se identifica com os pecadores, com a humanidade, mas houve um tempo. E isto nos ensina tantas coisas, meus amados. O tempo de Deus em trabalhar em nossas vidas, o tempo de Deus salvar os nossos, o tempo de Deus de nos trazer uma resposta que nós tanto aguardamos, um tempo. A palavra vai dizer em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu.
Há um tempo de Deus se mover em direção aos pecadores. Há um tempo de Deus trazer o livramento do povo que estava na escravidão do Egito. Há um tempo para Deus se mover em direção àquele paralítico que estava ali no tanque de Betesda, 38 anos. Há um tempo para que Deus então confirme a terra prometida para Josué e para Caleb, 45 anos. Há um tempo. Tudo na nossa vida há um tempo. O Senhor Jesus, Ele nunca de fato vai deixar e abandonar os seus filhos, mas há um tempo em que Ele se move, há um tempo que não é o nosso tempo, que nós não compreendemos, que nós não entendemos, mas que Ele agirá ao nosso favor quando chegar o tempo. E talvez no meio do povo de Deus, nesta noite, a minha alma esteja aguardando por este tempo, o tempo em que Ele se conduzirá em direção aos pecadores, o tempo em que Ele trará uma resposta certa, mas no tempo oportuno. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus, Ele espontaneamente, Ele se dirigiu para encontrar-se com o seu primo João, o Batista, aquele que batizava. Ele foi em direção, porque Ele entendia a sua missão. Ele veio para salvar a humanidade. Ele não veio para condenar. A sua primeira vinda, Ele veio para manifestar o amor de Deus através da sua própria vida. Quando? Quando chegou o tempo. O tempo de Deus, então, se manifestar aqui agora em seu ministério terreno, então se dá nesta ocasião. E Ele então se dirige até João Batista no Jordão. E nesta ocasião há um diálogo. Há uma comunicação, e João Batista, ele então quer trazer argumentações para poder impedir a missão e o propósito de Jesus Cristo nessa terra. Mas nós sabemos muito bem que Jesus, sendo Deus, tendo consciência e resolutamente caminhando em direção aos pecadores, Ele não iria recuar. Ele não iria voltar atrás, mas pelo contrário, Ele prevaleceu. E Ele então explica para João, o Batista, convém por ora que seja assim. Convém por ora que simplesmente você faça aquilo que você precisa fazer. Não, Jesus não dá grandes explicações teológicas. Jesus não traz grandes elucidações, analogias, para que João, o Batista, compreendesse o porquê que ele precisava passar por aquilo. Agora, lembremos-nos qual era o batismo de João, o Batista. Era o batismo para justamente apresentar o arrependimento. Era um batismo para anunciar a condenação de todos aqueles que não se sujeitavam ao Senhor. Então ele vai afirmar no capítulo 3, afirmando e confrontando os fariseus e saduceus. Ele dizia: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Percebe a complexidade na cabeça de João, o Batista, quando ele olha para o Cordeiro Santo de Deus e ele sabe, ele não tem pecados, ele não precisa passar pelo batismo. E por que não? Porque ele não tinha pecados. Por que então Jesus, ele precisava passar por aquilo? Ele precisava passar pela sua explicação. É que eu preciso ser batizado por você e você vem a mim. Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. A justiça de Deus precisava ser cumprida. Quando Jesus ele se apresenta no tempo oportuno, e ele não volta atrás, ele não recua em sua missão, ele está abraçando aquilo que ele sabia que ele deveria fazer, e ele está se identificando não apenas em sua humanidade, com as nossas muitas falhas e pecados, em convivência com o mundo caído e quebrado por causa do pecado, mas ele também passa por tudo aquilo que um pecador precisa passar.
E nesse aspecto inicial do seu ministério você precisa descer as águas, você precisa assumir a culpa. E no caso de Jesus, vicariamente, representativamente, ele então vai para assumir um papel e um lugar que ele não merecia estar. O Senhor Jesus, ele se coloca nesta condição, não porque ele merecia estar ali, porque ele precisava do batismo de João, mas porque ele estava simplesmente cumprindo toda a justiça de Deus. Era necessário que aquilo acontecesse. Agora, analisando a antiga aliança, nós vamos perceber algo interessante. Era justamente aproximadamente aos 30 anos que os sacerdotes, eles então iniciavam o seu ministério sacerdotal. E eles então, antes de oficiar dentro do templo, eles precisavam passar pelo banho ali nas talhas, aonde eles precisavam se purificar, aonde eles precisavam então passar por aquele ritual de purificação, para então depois começar a servir a Deus. Olha que lindo! A representatividade, enquanto os sacerdotes na antiga aliança esperavam cumprir os seus 30 anos, e eles também se banhavam para a purificação, Jesus, o Filho de Deus, aquele que deixou o seu esplendor na glória e veio até essa terra, ele esperou. Eu achei isso extraordinário. Jesus esperou para realizar o seu propósito, porque lhe cabia cumprir toda a justiça. Nenhuma vírgula, em nenhum espaço, em nenhum momento da lei, o Senhor Jesus, ele transgrediu aquilo que o Pai havia confiado a Moisés. Jesus então, ele respeita os processos, ele espera as etapas, mas ele obedece. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus, ele aprendeu a obediência pelo que padeceu. Imagine você o que é lidar com este mundo sendo Deus, sem poder manifestar a sua glória, sem poder então realizar o seu justo juízo, mas simplesmente aguardando. Que paciência, que domínio próprio, que mansidão, olhando as impiedades sendo praticadas, as injustiças, os roubos, os abusos, tanta maldade acontecendo, os assassinatos, a imoralidade sexual, mas Jesus estava aguardando, porque ainda não havia chegado o tempo, porque ele precisava cumprir toda a justiça de Deus. E então João Batista, ele concorda, e ele desce as águas. E a palavra é muito clara aqui no texto, não apenas na tradução aqui em português, mas no original. Ele é imerso às águas. Puxando a sardinha para os batistas, é um distintivo batista a compreensão de que o batismo, ele de fato, ele primeiramente não tem o poder de salvar. O batismo, biblicamente falando, expressa externamente aquilo que Deus já fez interiormente. Logo, quando um crente está na presença de Deus e entende a sua preciosa palavra, ele deve ter anseio por descer as águas. E então Jesus, ele sai das águas, e é interessante porque existem 3 sinais que se revelam no texto sagrado. O primeiro sinal, então, ele vai afirmar o seguinte: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram. Os céus se abriram. A primeira grande manifestação do ato de obediência, em consequência da obediência do Senhor Jesus, foi justamente os céus se abriram. Os céus estão abertos desde então. Quando nós olhamos para a antiga aliança, nós vemos homens que tiveram comunhão, revelação com Deus,
que viram o céu aberto, como Jacó. Nós vemos homens que tiveram visões, como Isaías, mas é a partir deste momento, em Jesus Cristo, que de fato os céus se abriram. Os céus se abriram para a salvação, os céus se abriram agora para a possibilidade de comunhão, os céus se abriram para que novamente o pecador pudesse ser reconciliado com o Pai. Os céus se abriram, e os céus estão abertos para você. Os céus estão abertos para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e reconhecem a sua condição pecaminosa. Os céus estão abertos para os religiosos, os moralistas, aqueles que acham que já estão lá sem chegar lá. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos para contemplar a obediência do Filho. Os céus estão abertos, e assim como o Senhor Jesus, posteriormente, Ele vai ensinar na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade aqui na terra, como também é feito nos céus. Os céus estão abertos. Estão abertos para os seus filhos, aqueles que já os são, aqueles que ainda hão de ser. Os céus estão abertos. Deus, Ele tem o poder de cerrar os céus e de abrir os céus, mas os céus espirituais estão abertos para todo aquele que nele crê. Há esperança para mim e para você, há esperança para o mais vil pecador, e por isso nós podemos celebrar, porque a partir desta ocasião, os céus estão abertos. E aí quando você olha para a antiga aliança, pode se questionar: como os da antiga aliança, eles então chegavam ao céu, olhando para esta promessa, em que os céus iriam se abrir. Os céus estão abertos sobre o seu povo. Os céus de bênção, de glória e de livramento estão abertos para mim e para você. O primeiro sinal então que se evidencia é que os céus se abriram. Os céus não estão cerrados. Talvez você olhe para os céus em oração diante de Deus, aguardando, e deduza que por acaso a sua oração não está passando do teto. Mas o texto de Apocalipse vai nos ensinar que as nossas orações, as nossas lágrimas, elas são colhidas como incenso e são apresentadas diante do Pai. Os céus estão abertos. Você pode não estar contemplando a diferença naquilo que você aguarda, mas o céu está aberto. Os céus estão abertos para salvar, para livrar, para direcionar, para trazer paz, para trazer livramento. Os céus se abriram. Esse é o primeiro grande sinal no ato de obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o segundo sinal, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. O Espírito Santo de Deus estava então agora pairando sobre o seu Filho. E aí nós podemos talvez perguntar: ora, Jesus não foi concebido através do Espírito Santo? Não foi um sobrenatural? Espera aí, Jesus, ele não é Deus, e porque ele precisava do Espírito Santo? Não nos esqueçamos, Jesus é 100% Deus, mas também 100% homem. Ele precisava da capacitação para iniciar o seu ministério, e agora o Espírito Santo está pairando sobre ele. É uma confirmação, é uma aprovação, é agora a vontade de Deus se estabelecendo na vida do seu Filho. O Espírito Santo paira sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo que é o Consolador, o Espírito Santo que é aquele que nos ensina todas as coisas, o Espírito Santo que é essa garantia de que nós estaremos nos céus um dia, o Espírito Santo que se move no meio da sua igreja, o Espírito Santo que discerne aquilo que eu e você precisamos, o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja não tem direção, e o Espírito paira. E o Espírito então está ali presente neste momento extraordinário. Mas em terceiro lugar, e o grande sinal, o próprio Pai vai afirmar: e eis que eu ouvi
e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Me alegro deste ato, me alegro do meu filho, me alegro porque ele também é Deus, me alegro porque eu sei que a obra de redenção que irá realizar, irá também resgatar muitos do inferno. Este é o meu filho amado, em quem me alegro. E isso, meus amados, nos faz lembrar e voltarmos lá para Gênesis, quando nós observamos a Trindade presente. Quando nós observamos o Deus se utilizando da palavra, o Logos. Quando nós vemos o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, agora a Trindade também se manifesta nesta ocasião. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Está acontecendo algo extraordinário, marcante. Uma das marcas mais visíveis dessa presença da Trindade e da sua existência. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós cremos no Deus triuno. Nós cremos no Deus que planejou todas as coisas. Nós cremos no Filho que obedeceu o projeto do Pai. E nós cremos no Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus então se identifica. Jesus ele se assemelha. Jesus ele passa pelo que nós precisamos passar nessa terra. E a sua primeira identificação é primeiro tendo essa confirmação do Pai e passando pelo batismo e cumprindo toda a justiça. Ele se identificou com os pecadores. O Deus que te ama e te conhece, ele se identificou com você. O Deus que te chamou para estar nesta noite, nessa casa e sobretudo na presença dele, ele se identificou contigo e comigo. E é por isso que a igreja está de pé. Nós não estamos de pé por causa de estruturas físicas, nós não estamos de pé por causa de regimentos internos, nós estamos de pé porque a igreja está fundamentada nesta rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Ele se identifica, ele passa por todas essas circunstâncias e esses sinais então apenas validam quem é Jesus Cristo, qual é a obra dele e o que ele veio fazer. E nós observamos na sequência do texto, aqui agora o Senhor Jesus, ele não apenas se identificando com os pecadores, mas também vencendo as tentações, vencendo as suas fraquezas, vencendo aquilo que está para acontecer. E o texto então vai nos ensinar, olhe para a sua Bíblia ainda aberta, o texto sagrado nos diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tiago vai nos dizer que Deus ele não tenta a ninguém. E nós vamos observar que ele foi conduzido pelo Espírito Santo para poder passar por momentos que na sua própria natureza ele não iria passar. Porque ele não é pecador, ele não havia experimentado o pecado, ele não sabia o que é essa natureza caída. Graças a Deus, ele é Deus. Ele se manifestou para vencer o pecado. E agora nós observamos no texto sagrado que ele é conduzido para ser tentado pelo diabo. Quando nós observamos a história de Jó, nós vamos observar um homem que era piedoso a Deus, mas que Deus o permite passar por grandes lutas. Quando nós vemos a história de Jó, nós observamos Deus apresentando Jó a Satanás. Viste o meu servo Jó, e ele permite todas aquelas situações acontecerem. Jesus, da mesma forma, agora está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus para passar por situações que eu e você também passamos. Para que ele experimentasse todas as tentações que a humanidade também passa. Quando nós vamos para a Epístola de João, abra sua Bíblia. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15.
Hoje não estou com esboço, então não tenho os versículos. Capítulo 2 de 1 de João, diz assim a palavra de Deus no versículo 15: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Todas essas tentações que João irá apontar no seu texto, é o que o Senhor Jesus, então, ele passa nesta passagem. E aí, Jesus passa por um longo período de jejum, 40 dias. E quando o texto sagrado afirma, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O jejum do culto do judeu era de um dia, mas não enfrentava a noite. Ao entardecer, início da noite, ele estava liberado para se alimentar. Mas Jesus Cristo, ele então tem um período de 40 dias sem se alimentar. Era natural que o corpo físico estivesse então combalido, desfalecido, precisando de suprimento e de alimento. Era normal. Eu nem sei se eu aguentaria tanto tempo, mas Jesus, ele permaneceu 40 dias e ele teve o quê? Teve fome. Mais uma prova da sua humanidade, ele teve fome. E aí agora começa todas essas provações, todas as tentações que o Senhor Jesus, ele há de enfrentar. Então, no versículo 3, Satanás, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Primeira provação, era a provação de uma necessidade básica, de algo que o seu corpo físico precisava. E ele então se está utilizando da própria palavra de Deus. Quando nós entendemos que ele não deixa o seu povo mendigar o pão, mas que quando ele está nessa condição de carência física, de necessidade de se alimentar, Satanás vê uma ocasião para agir. Satanás vê uma possibilidade para então tentar e provar. Satanás não vem quando nós estamos fortes. Satanás não vem para trazer provações quando tudo vai bem e você está firme na palavra, em comunhão com Ele, mas sobretudo quando você está fraco. Quando você está desanimado na caminhada, quando você não tem forças para reagir, quando você está oscilando diante do Senhor Jesus, é neste momento que Satanás ele vai chegar para te provar e me provar. É por isso que o Senhor Jesus ele vai dizer: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigilância na vida do crente é uma necessidade. Cuidado com as suas e as minhas motivações. Cuidado com aquilo que nós observamos, com as cobiças do nosso coração. É neste tempo de fraqueza que Satanás ele vai rondar, que ele estará ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele tinha fome, ele era homem, 100% homem, e naturalmente ele estava padecendo esta fome. E Satanás identifica a primeira possibilidade: privação do pão. Privação do pão. A primeira carência física. Está então Satanás se aproveitando para primeiro questionar. Satanás ele vem para trazer dúvida. Se tu és o Filho de Deus? Não foi isto que Satanás fez lá no Jardim do Éden? Foi isto mesmo que Deus falou? E aí, através de uma dúvida, descendo no coração, a fragilidade entra e estamos então suscetíveis para então cairmos em tentações. E ele então vai perguntar: se tu és mesmo Filho de Deus, por que você então está nessa situação?
É a pergunta que nós ouvimos muitas vezes. Se você é filho de Deus, por que você tem esta enfermidade? Se você é filho de Deus, por que tanta privação? Se você é filho de Deus, por que você está passando pelo que você está passando? Mas Jesus, ele então traz mais uma resposta bíblica. Enquanto Satanás se utiliza da palavra, Jesus também usa a palavra, e isso é maravilhoso, meus amados. Sabe por quê? A espada é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito. Hebreus 4:12, esta espada que vai profundo. Mas perceba, a espada não estava sendo utilizada para afligir a Satanás. A espada estava sendo usada para lembrar o próprio Senhor Jesus Cristo da palavra de Deus. É esta palavra que era usada por Satanás, mas também usada pelo Filho de Deus para trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Quando você passa por lutas e dificuldades, o que você traz à sua memória? Você ocupa o seu tempo com entretenimento? Você abre a sua boca para murmurar, ou você usa a palavra de Deus para combater a Satanás, mas para ministrar a sua alma sobre as verdades de Deus? E então ele se utiliza de um trecho maravilhoso. Ele volta para a escravidão do Egito? Não. Ele olha para o texto ali de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Quando então o Senhor, Ele manda o maná do céu, Ele envia o pão para o seu povo, Ele envia a provisão, quando não tinha mais o que comer. Quando não havia mais possibilidade, Deus, o nosso Pai, enviou o maná dos céus. E Jesus mesmo, Ele se manifesta, eu sou o pão vivo que desceu do céu, mas Ele aponta para o Pai, olha, nem só de pão viverá o homem. Você percebe o texto sagrado? O texto está afirmando o ser humano, o homem. Ele está dizendo, eu sou homem, eu tenho as mesmas carências, mas eu conheço a palavra me diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O maná visível, o pão natural, Deus envia também, mas o pão mais necessário é o pão do céu, o pão espiritual, o pão que sacia a sua e a minha fome, é este pão que irá suprir todas as nossas necessidades. Nem só de pão viverá o homem. Quando as coisas apertam, e como foi ministrado no louvor, quando a conta está meio que no vermelho, quando as coisas estão acontecendo fora daquilo que você planejou e pensou, qual é a sua e a minha reação? Nos lembramos da palavra de Deus, em que Ele é o Jeová Jirê, o nosso provedor, o nosso sustentador, aquele que é a palavra, aquele que é o pão, aquele que pode solucionar a necessidade física, mas sobretudo a necessidade espiritual. Oh, meus amados, quantas vezes nós estamos aqui na casa de Deus, e nós mantemos a pose, está tudo bem. Mas Deus sabe como você chegou aqui nesta noite. Está tudo bem. E nós temos essa insistência de afirmar, nada me aflige. Mas se você está vivo, algo deve estar lhe afligindo. Talvez não seja de ordem financeira, talvez seja uma ansiedade grande, profunda, que você está passando. Talvez não seja na área dos alimentos, mas seja algo ministerial e tantas outras áreas. Aflito, ferido de Deus, Jesus Cristo está respondendo para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus.
Mais importante do que o pão que sacia a nossa fome física, é esta palavra que traz vida ao nosso coração. Mais importante do que as coisas que nos cercam, é nós termos a convicção de que Deus, Ele está conosco, atento para as nossas necessidades. Jesus, Ele te contempla. Ele olha os céus Ele contempla toda a humanidade, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe as suas carências, Ele te conhece e nem só de pão viverá o homem. Você e eu precisamos da palavra que procede da boca de Deus. Primeira provação, carências e necessidades naturais. Carências e necessidades do ser humano, que poderíamos englobar todas as demais questões que o ser humano precisa, de todas as carências que nós no dia a dia solicitamos a Deus e apresentamos em oração. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando nós ministramos a palavra ao nosso próprio coração, podemos fazer como o salmista: porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, Rei meu e Deus meu. Você pode não ter o pão, mas se você tem fé, você avança. Você pode não ter o que você precisa aos seus olhos, mas o Deus dos céus contempla a tua e a minha carência, e Ele vem como poderoso de Jacó para nos dar vitória. Possa ser que não seja o que você quer, mas não se esqueça, Romanos 8 irá nos ensinar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Primeira provação, Jesus, Ele triunfa pela palavra. É pela palavra que você vai vencer. É pela palavra, tomando posse dela, que você vai romper. É pela palavra que você vai vencer a mentira de Satanás. Se tu és o Filho de Deus, tem algum Filho de Deus nessa noite aqui? Você precisa da palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra que você tem em sua mão, a palavra que você ouve ministrada, a palavra que você ouve cantada, você e eu precisamos dessa palavra para vencer. Glória a Deus. Mas em segundo lugar, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma coisa. Que texto ele está usando? Salmo 91. Tu não és o Filho de Deus? Não combina com o Filho de Deus, então não ter o poder de proclamar e convocar os seus santos anjos para vir ao seu favor. Ele eleva o Senhor Jesus Cristo a um lugar mais alto do templo, e então ele faz esta proposta, mas o Senhor Jesus mais uma vez se utiliza da palavra do Senhor. Quando ele vai então afirmar, também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Ele está usando aqui outra passagem bíblica. Ele está se utilizando da verdade de Deus para ministrar o seu coração, mas também para afastar o acusador. Ele está se utilizando da palavra de Deus para lembrar: eu não devo, eu posso. Ele podia, mas ele não agiu. Ele poderia ter feito transformar as pedras em pão, mas assim ele não fez. Porque se ele o fizesse, ele estaria usando os seus poderes miraculosos para o seu próprio benefício.
mas não foi assim que Jesus agiu. Não foi assim que Jesus novamente age. Ele lembra-se então da palavra de Deus. Logo, meus amados, todas as vezes que nós estamos fazendo algo que sabemos pela palavra que é uma tentação, estamos tentando ao Senhor nosso Deus, contra a sua vontade, a sua palavra, nós estamos cedendo para Satanás. Você sabe que é errado? Fuja. Não, mas eu vou dar um jeito, vou confessar o meu pecado. Celular no trânsito, misericórdia. Pagamento, transferência, mensagem no WhatsApp, minha esposa é prova, é um pecado que se o Detran estiver vendo, ST Trânsito, vamos me multar. É um pecado. Sabe por que é um pecado? Não é porque você talvez não tenha habilidade de fazê-lo. Não é apenas porque sabemos que é uma transgressão da lei natural, mas acima de todas as coisas, é uma falsa impressão que talvez ronde o seu coração. Não, eu tenho anjos acampados ao meu redor, nada irá me acontecer. Isso é tentar ao Senhor, o seu Deus. É você se possibilitar a estar diante de um pecado, achando que pode vencê-lo pela força do seu braço, porque você acha que é forte demais para vencê-lo. Isso é tentar ao Senhor, o teu Deus. A depender daquilo que você coloca diante dos seus olhos, isso é tentar ao Senhor, o teu Deus. Logo Jesus, ele responde, olha, eu até poderia, estou parafraseando, solicitar que os anjos viessem, mas eu não vou me utilizar, porque eu não colocarei o Senhor, meu Deus, à prova. Em que nós temos colocado o nosso Pai à prova? Fazendo aquilo que nós sabemos que não é para fazer, agindo em desconformidade com a sua palavra. Talvez para os seus olhos não seja algo grande demais, coisas pequenas aos seus olhos, mas Deus, ele contempla. E assim como Jesus, ele veio para cumprir toda a justiça, ele está olhando para cada um de nós. Até que ponto nós estamos obedecendo? Até que ponto nós estamos vencendo estas provações e esta tentação? Mas o diabo continua, sabe por quê? Porque Satanás é insistente. Ele não vai deixar e desistir de tentar os seus filhos, os filhos de Deus. Quem é do diabo, já é do diabo. Mas os filhos de Deus serão constantemente seduzidos para uma prática pecaminosa. E Satanás, mais uma vez, insistentemente, está promovendo uma ocasião de tentação ao Senhor Jesus. O diabo, então, no versículo 8, ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. A tentação da ganância, a tentação de ser grande, a tentação de ser reconhecido, a tentação de ser visto e percebido pelas pessoas, a tentação de querer mais do que aquilo que Deus já lhe deu, a falta de contentamento em seu e em meu coração. Eu lhe darei tudo isso se você simplesmente me adorar. Meus amados irmãos, a vigilância, cuidado, as áreas que eu e você cedemos para poder sermos reconhecidos. Cuidado com aqueles espaços que nós cedemos simplesmente para ganhar outros espaços. Cuidado com aquelas companhias que te levam para caminhos que você sabe que está errado, mas que vai lhe trazer automaticamente uma notoriedade. Afaste-se disto. Esteja vigilante, porque o Senhor Jesus, ele obviamente, mais uma vez, entende que Satanás o está provando, o está tentando, e ele então vai responder, vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Os reinos da terra, as cobiças do nosso coração,
o desejo de ser grande, e talvez você olhe para a sua própria vida e afirme: eu não passo por isso. Ah, é? Os discípulos, salvo engano, em Mateus capítulo 18, estão discutindo entre si: quem será o maior no reino de Deus? Você acha que pelo fato de você hoje ter a revelação completa, é melhor do que os discípulos? Quantas vezes nós ambicionamos coisas mais altivas do que aquelas que Deus tem nos dado? E aí então o Senhor responde com aquilo que também está na lei: olha, só ao meu Pai eu vou adorar. Eu não irei me curvar diante da grandeza deste mundo. Eu não irei ceder a mais esta tentação. E de imediato há um socorro da parte dos céus. Deus envia os seus anjos para o socorrer. Parece que esse tempo, não sabemos quanto tempo se delongou estas tentações, mas um tempo se delongou em que Satanás o conduziu para ambientes diferentes, aonde Satanás o tentou em áreas diferentes da sua humanidade, mas a resposta de Jesus o tempo todo era a palavra de Deus, era a palavra de Deus, era a palavra de Deus. É com esta palavra que nós podemos vencer pela fé. Não iremos vencer pela nossa muita oração. Não iremos vencer pela nossa assiduidade. Primeiramente, Ele nos livra, mas também Ele nos deixa a sua palavra para obedecermos e entendermos a sabedoria que Ele deixa para os seus filhos. A impecabilidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era necessária. Porque sem um ato de justiça completo da parte de Jesus, nós, o seu povo, não estaríamos aqui nesta noite. Nós podemos olhar para a vida de Cristo e não agirmos como o primeiro Adão agiu, mas agir como o segundo Adão agiu. Nós temos um modelo, é Jesus Cristo. O seu modelo não é o seu pastor. Não, a igreja de Cristo aqui na sede não é a cara do pastor. Aqui na sede, a igreja de Cristo deve ser a cara do seu Salvador. Não busque modelos humanos, você irá se frustrar. Não pense que alguém que está perto demais, que não tenha possibilidade de cair. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Quando está escrito no capítulo 12 da carta aos Hebreus: deixemos de lado todo o embaraço que tenazmente nos cerca e corramos para o alvo, Jesus Cristo de Nazaré, o autor e o consumador da nossa fé. Olhe para Cristo, imite-o, você e eu, imitemos ao nosso Salvador. Ele venceu as tentações pela palavra, Ele se identificou conosco, e porque Ele venceu pela fé, nós podemos vencer. Não há uma área que nós não possamos vencer. E para encerrar, eu gostaria de ler um texto, a segunda carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. A palavra do Senhor diz assim: por isso, aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Vigilância, mas também escape. Atenção, mas confiança nele. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo.
Ele é o teu Salvador. Olhe para este modelo perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu enquanto homem todas as tentações. Estamos distantes? Com certeza sim. Mas olhe para Jesus Cristo. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Eu não sei se há alguém em nosso meio que está afastado ou que nos visita e que porventura, ouvindo esta palavra, também deseja, anseia vencer a escravidão do pecado, aquilo que lhe domina. Se há alguém em nosso meio, eu gostaria de orar pela sua vida. Se não há, nós estaremos à disposição, caso tenha e não queira vir agora, mas nós vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Fechemos os olhos. Pai, diante da Tua maravilhosa presença, nós nos apresentamos mais uma vez, reconhecendo a nossa pequenez, mas reconhecendo a Tua obra perfeita. Obrigado, Senhor, porque Tu te identificastes com a humanidade, vencendo as tentações por amor a um povo. Eis aqui este povo, esse povo que está espalhado neste exato momento pela face da terra. Alguns já te cultuaram, outros estão te cultuando assim como nós. E nós estamos aqui por causa da Tua obra perfeita. Ah, Pai, ajuda-nos a olhar para o modelo perfeito, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O modelo perfeito não são homens, não são estruturas humanas. O nosso modelo perfeito é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que veio para perdoar os nossos pecados, o qual nós temos a nossa confiança e que sabemos que a obra que Ele começou há de completá-la até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela palavra, obrigado pelo Teu Santo Espírito, obrigado pela comunhão dos santos, obrigado pela Tua igreja, obrigado pelo Teu amor. Continua trabalhando em nossas vidas, quebrantando o nosso coração e nos ensinando a Tua preciosa palavra para o louvor do Teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A quem de direito, a direção do culto.